públicos para a população. Ou se o prefeito vai ficar só contratando gente, dando aumento de salário. Então, esses indicadores eles vão nos proporcionar essas informações. Político como cultural. Vamos falar a questão do sindicato. Nós, antigamente, respeitando anteriormente, nós tínhamos um sindicato assim, meio que assim, quem trabalhava é o pessoal da presidente, vice-presidente, pessoal. Hoje, com a ligação do sindicato com o FENAFISCO, certo? Houve o quê? Uma elevação política de todos. O sindicato somos todos nós, certo? Não só o Bosco, não só o Leovaldo, são todos nós. Isso é uma elevação de nível de cultura e política também. Nesse mesmo nível, eu queria dizer o seguinte, antigamente tínhamos na Cefaz um programa chamado Consciência Fiscal, que também tínhamos TCE junto conosco, certo? E esse programa, ele tinha intuito de elevar tanto os servidores como também a sociedade. Levamos essa máxima também, tanto para servidores como para a sociedade. Uma primeira sugestão, já viu o programa Rede, do TCE, acho que é Rede Cidadão, que chama? Consciência Cidadã. Consciência Cidadão em Rondonópolis, fazendo incursões e tal. Não seria o momento para que esse rede fosse mais em Rondonópolis, fosse mais em Aquino, em toda a região do estado, levar essa fala para quê? Para as escolas, universidades, clubes de serviço, para elevar esse número de controle macro da sociedade. Primeira é a sugestão. Sim, estou de pleno acordo. Beleza. Agora a questão de renúncia fiscal versus... A pergunta é a seguinte, a renúncia fiscal, o objetivo da renúncia fiscal é o impacto social. Os programas de governo, eu faço uma renúncia fiscal versus eu tenho que aumentar o impacto social, o melhoramento do social. Esse controle é feito pelo TCE? Bom, você deu 1 bilhão e 300 de renúncia fiscal. O impacto social foi equivalente à sua renúncia fiscal? Essa é a minha pergunta, se há o impacto social versus renúncia fiscal versus impacto social. Essa é a minha pergunta que eu queria fazer para o senhor e parabéns pela palestra. Sim, ao longo do acompanhamento, a suplementação ela é facultada. A lei orçamentária autoriza a suplementação. Então, ela não constitui uma irregularidade, né? Formalmente, ela é possível. Mas ela revela uma fragilidade no sistema de planejamento. Se eu planejei um orçamento, que eu vou ter lá um determinado programa, mobilidade urbana, tá, 300 mil reais esse ano, mas até o final do mandato mais 1 milhão, beleza. E ao longo do exercício, eu tiro o dinheiro daqui, jogo para outro programa, tiro o dinheiro do outro programa, jogo para outro programa. Vou suplementando dessa maneira, cortando dotação daqui, jogando para lá, é sinal de que o meu planejamento não funcionou, porque eu não soube identificar as necessidades que surgiram ao longo de um exercício. Então, mas o acompanhamento é feito, sim. O controle da renúncia fiscal. Esse controle, ele tem que ser feito, né, o controle primário, pelo órgão que faz a concessão. Então, o que nós identificamos lá atrás, em 2009, de acordo com a lei, tinha um CONDEPRODEMAT, que era o Conselho de Desenvolvimento e tal. Bom, esse CONDEPRODEMAT que era responsável por aprovar as propostas dos empreendedores para a concessão de incentivos fiscais. A primeira constatação que a gente fez é que ele nunca tinha se reunido e que, na época, o secretário ele fazia concessões ad referendo e nunca tinha o referendo porque nunca tinha se reunido, né? Então, a segunda constatação que se fez lá atrás a normatização era muito bem feita. A pessoa que pleiteava lá a renúncia fiscal, ela tinha que apresentar uma carta compromisso. Então, ele dizia, não, olha, eu vou instalar tais e tais máquinas
né? Vou ampliar minha produção em 20%, em 30%, eu vou gerar 100 novos empregos. Então, estava muito bonito ali. E o que nós observamos? É que naquele momento, você não tinha nenhuma equipe no Poder Executivo fazendo esta verificação. Não tinha ninguém que fizesse isso. E aí nós fizemos uma amostragem. Identificamos lá os maiores beneficiários de incentivos fiscais naquele momento. Era Ambev, Bimetal, a Coca-Cola, né? A Bimetal, sim. Alguns empreendimentos agropecuários. Identificamos e fizemos uma amostragem, mandamos uma equipe lá para ver. E, em alguns casos, constatamos que, embora estivessem usufruindo já 3, 4 anos dos incentivos fiscais, não tinham cumprido. Então, uma determinada empresa tinha se comprometido com 50 novos empregos, tinha 15. Né? Não, eu cheguei a ter 30, mas aí eu tive um problema, 15. Bom, mas você não abriu mão dos incentivos proporcionalmente. Então, os incentivos continuaram 100% dos incentivos, mas só 30% dos empregos previstos. Mas ele estava lá fazendo o papel dele. Nunca tinha ido ninguém do Poder Executivo cobrar se os 50 empregos tinham sido registrados. E aí nós fizemos até um gráfico em que nós demonstramos o seguinte: olha, era uma curva assim. Aqui era a curva do crescimento dos incentivos. Era uma curva assim que apontava para cima. E aqui era a curva do crescimento de emprego, né? Era uma curva que tinha um crescimento praticamente vegetativo. E entre as duas tinha a curva de crescimento do PIB de Mato Grosso. Ou seja, o volume de incentivos crescia muito mais do que o volume do PIB, e esse volume do PIB crescia mais do que o número de empregos novos gerados. Então, era uma discrepância assim, muito grande, o que revelou, naquele momento, que essa política, foi a conclusão da comissão, não estava sendo eficiente nos objetivos a que se propunha. De geração de emprego e crescimento do PIB. Não estava havendo nenhuma correlação próxima entre esses dados. Então, foi o que nos conduziu a fazer todo um conjunto de recomendações e determinações. Parabéns pela sua palestra. Concordo com os companheiros que foi uma verdadeira aula. É um tema que também me interessa e me aguça a curiosidade, até porque a gente termina percorrendo o país e vendo que as dificuldades são as mesmas. Mas ainda na questão dos benefícios, eu vejo que em várias unidades da federação os benefícios fiscais são uma verdadeira caixa preta. Nós do fisco, muitas vezes, somos desmoralizados pelo contribuinte quando estamos fazendo uma autuação, uma auditoria, e que o contribuinte deixa a gente terminar o trabalho e depois joga nos peitos da gente um benefício fiscal que ele teve, um termo de acordo, que nós não tínhamos conhecimento e ninguém nos dá conhecimento daquilo. Aqui é diferente, porque o senhor teve acesso a todos os benefícios, a todos os termos de acordo, ou ficou só uma parte, ou foi só uma amostragem?
O Tribunal de Contas, através dessa comissão, teve acesso a todos os termos de acordo? Ainda em termos de acordo. Esses termos de acordo, esses benefícios fiscais, eles ferem a isonomia do tratamento de contribuinte para contribuinte? Existem benefícios de contribuintes do mesmo ramo que uma parte ou um só recebe aquele benefício reduzindo a carga tributária dele e os demais pagando a carga tributária completa? Foi feito esse levantamento? O que me chamou muita atenção aí foi a curva. Em 2009, a arrecadação dos tributos estaduais era maior do que a arrecadação dos tributos federais. Quando chega em 2013, isso se inverte. A arrecadação dos tributos federais é maior do que a arrecadação dos tributos estaduais. Foi feito esse gráfico em termos de arrecadação dos dois entes. A minha pergunta é, foi feito algum gráfico na questão da comparação da arrecadação do ICMS com as transferências, no caso, o Fundo de Participação do Estado? Também foi maior ou foi menor em algum momento? Essa comparação que o senhor fez de 2009 e 2013, e daí 4 anos, não pega os 4 anos de um governo só. Esse levantamento foi feito anteriormente. Desde quando essa queda ela está se processando? Ela não se processou, acredito eu, somente de 2009 para 2013. Ela deve estar obedecendo aí um histórico. Anos após anos está caindo. Porque eu vejo que está praticamente na contramão. Eu vejo os estados brasileiros alcançando, de certa forma, as suas autonomias, porque a sua arrecadação própria, em determinado momento, passou da transferência através do Fundo de Participação do Estado. Geralmente os estados estão ultrapassando e alcançando sua autonomia. Pelo que eu estou vendo aqui, não foi feito esse gráfico, mas eu estou sentindo que a arrecadação própria ela está praticamente ou igual ou menor do que o Fundo de Participação do Estado. Aconteceu isso já aqui no Estado ou não? O primeiro ponto, acesso aos dados, em 2009 não tivemos dificuldade nenhuma. Os dados que a gente necessitou, a gente recebeu. O trabalho foi feito por amostragem, porque essa é a técnica de auditoria que você utiliza. Você não pode examinar 100% do universo. Para você fazer o estudo de caso com a profundidade que se desejava. A questão da isonomia. Quando fizemos esse trabalho em 2009, não identificamos o problema. Você tinha ali programas setoriais em que as pessoas pleiteavam dentro de determinadas faixas de renúncia. Então, programa de algodão, programa de madeira, etc. Mas, recentemente, nós passamos a ter notícias, sim, de concessões pontuais, de concessões, intuito personae, para determinado empreendimento aqui, para determinado empreendimento lá, e aí foge completamente do princípio da isonomia que você levantou. Então, isso passou a acontecer mais recentemente, e eu tenho a impressão que isso vai ser claramente identificado por essa nova comissão que foi instituída ontem pelo nosso presidente lá do tribunal. Terceiro ponto, o gráfico com relação às transferências do fundo, Não, esse não foi feito, não. Não tive tempo de fazer. Na verdade, eu pensei em fazer do ICMS porque ele reflete melhor o esforço da Secretaria de Fazenda do Estado, o esforço de arrecadação própria. E
a informação que esses dados nos passam é de que o desempenho da arrecadação do ICMS foi um desempenho, nesse período, que é o período recente, muito inferior ao desempenho da Receita Federal aqui em Mato Grosso. Ou seja, no mesmo território econômico, o Fisco Federal consegue um resultado e o Fisco Estadual não consegue acompanhar. Isso chama atenção. Por quê? Porque aí a tendência natural é que você se torne mais dependente de transferências. Outro ponto que a sua reflexão me sugere é a questão tributária geral. Há cerca de 2 semanas atrás eu publiquei um artigo na imprensa de Mato Grosso intitulado "Qual reforma tributária?", porque foi até no domingo da eleição. No domingo da eleição foi que eu publiquei isso, porque eu via em todos os programas de candidatos reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária. Beleza, mas a reforma tributária de um não tem nada a ver com a reforma tributária de outro. Então, isso é uma palavra, né, extremamente usada, mas muito pouco compreendida. Então, eu busquei ali pontuar alguns temas, e um dos temas que me parece o mais relevante é a excessiva centralização da arrecadação na União. Então, hoje a União arrecada praticamente 70%. Então, você diz, a carga tributária é grande no Brasil sobre o contribuinte. Até não é tanto, se você comparar com outros países. Mas essa carga é totalmente concentrada na União, a União que arrecada, e as grandes responsabilidades de políticas públicas finalísticas que chegam ao cidadão, educação, saúde, segurança, estão a cargo de municípios e estados. E muitas vezes a União estabelece regras uniformes de procedimentos que são absolutamente irrealistas se você considerar que aqui em Mato Grosso, mais da metade dos municípios não tem 10 mil habitantes.